Olá pessoal, bom dia, né? Boa tarde, dependendo da hora que você for ver esse vídeo, né? Então, estou aqui para, né, passar algumas atividades para vocês, uma vez que nós, né, estamos nesse período aí de quarentena, estamos em casa, vamos aproveitar para a gente estudar, certo? Então, eu quero motivá-los, né, a gente continuar estudando, aproveitar esse tempo para colocar as atividades em dias, né, e fazer com que a gente continue sedimentando cada vez mais os conhecimentos da periodontia, tá legal? O assunto que eu quero passar hoje para vocês, eu quero reforçar, na verdade, esse assunto, porque nós já falamos sobre isso, comentamos, né, na sala de aula, mas como é um assunto muito importante dentro da periodontia, eu quero reforçar alguns detalhes com vocês, né, no que se diz respeito ao biofilme dental e o cálculo dental, tá? Então, eu vou anexar lá no AVA para vocês esse livro, tá? Que é a nova edição do livro do Lind, tá? A sexta edição. E o assunto está no capítulo 8 e no capítulo 9 desse livro, né? Caso você tenha o livro antigo, né? Está no capítulo 8. Mas eu vou anexar lá no AVA esse livro para vocês terem acesso, tá legal? Vamos lembrar um pouquinho, né, do que vem a ser o biofilme dental, né? O biofilme é uma comunidade complexa de estrutura de bactérias, né? E essa bactéria é envolta numa matriz, né, de polissacarídeo, né? E essa matriz, né, essa formação desses micro-organismos em biofilme, eles desenvolveram ao longo do tempo por uma forma de proteção dessa comunidade, né? Nós falamos sobre isso e agora a gente vem reforçar um pouquinho mais esse assunto com vocês. Essa imagem aqui é sobre a formação do biofilme para o desenvolvimento, né, de doença cárie e o biofilme, né, para a formação de doença periodontal. Nós sabemos que há diferença nessa composição, nessa microbiota, tá? Essa outra imagem aqui é o que se diz respeito ao processo de saúde e ao processo de doença e a composição, né, desse biofilme supra e subgengival, né, só mesmo um esquema para reforçar um pouquinho mais nosso conhecimento. E eu coloquei aqui uma atividade para vocês para sedimentar o conhecimento sobre o biofilme. O tipo de questão não é a questão que a gente vai cobrar em prova de vocês, mas é uma questão para sedimentar o conhecimento. Então, a seguir tem uma imagem e gostaria que vocês descrevessem em detalhes essa imagem, que é justamente essa imagem aqui, tá? Então, descrever passo a passo dessa estrutura aqui, que é a estrutura do biofilme. O que acontece aqui nessa primeira etapa, na segunda etapa e na terceira etapa, tá? Nesse segundo exercício também, estamos pedindo para vocês descrever o mecanismo de adesão e retenção dessas bactérias. Aqui tem um esquema, né, onde acontece, né, a adesão e a retenção desses micro-organismos. Então, para vocês explicarem como que é esse processo, né? Descrever também a composição do biofilme supra e subgengival, né, que são coisas diferentes, né, e como que é o comportamento, né, dessa estrutura, né, supra e subgengival. Sobre o cálculo dental, né,
Sabemos que a doença periodontal não é causada pelo cálculo dental, e sim pelo biofilme, né? Mas o cálculo é uma estrutura importante. Então, vamos descrever então qual a composição do cálculo e como que é a forma, né? E qual o meio de retenção na estrutura do dente, como que se forma esse cálculo, como que é a sua retenção. Tá legal? Então, pessoal, vamos estudar, né? A gente tem que continuar, né? A vida continua. E vamos aproveitar esse momento para a gente reforçar ainda mais o nosso conhecimento sobre a periodontia. Lembrando vocês que é interessante ainda estudar, né, o conteúdo que já foi passado sobre os instrumentais da periodontia, técnica de instrumentação, né? E não esquecendo também da anatomia e histologia do periodonto. Legal? Assuntos que já foram falados e que a gente precisa reforçar e sedimentar, tá ok? Então, um abraço a todos e bons estudos. Essas atividades que eu estou passando, nós vamos reforçar quando a gente voltar, ok? Abraço, até mais.